Então, nós vamos ler o Kitsur, o resumo, a síntese do último capítulo do quarto discurso. Nós vimos que o ser humano, quando ele se torna pecador e opta pelo mal, ele acaba sendo considerado, em termos espirituais, pior do que um inseto, pior do que os animais impuros, ou os animais predadores selvagens. Porque, por mais que esses animais são impuros, fazem parte do campo da Sitra Achra, do campo oposto à Kedushá, a santidade, mas eles foram criados para isso. Inclusive, eles nem têm outra opção, outra escolha. Eles foram programados exatamente para desempenhar esse papel. E eles, Shomrim Pkudato Yitbarach Gam Neged Tivam, eles cumprem escrupulosamente a sua missão para a qual eles foram criados. Porém, no caso do ser humano, no momento que ele não aproveita o seu potencial e ele opta pelo mal, faz a coisa errada e conecta-se com a Sitra Achra, com o lado contrário a Kedushá, a santidade, então não só que ele está desperdiçando o seu potencial, ele está escolhendo ficar ou estar num lugar, num campo que é totalmente não compatível com a sua grandeza potencial. Nesse caso, além dele estar se desvinculando da divindade, da unidade de Deus, e além disso, Pogem Benimei Nishmato, ele acaba ferindo e afetando a sua própria alma. Como nós falamos, ele acaba cortando alguns fios importantes que estabelecem o contato dele com a matriz divina, com a divindade superior. Pogem benishmei nishmato bipsikat chut hachevel. Isso vai enfraquecendo, fragilizando o seu cabo de ligação com a sua origem celestial, com a fonte matriz da sua alma nas alturas celestiais. Então, na realidade, esses atos pecaminosos, ruins, eles têm impactos muito fortes, negativos, tanto de forma geral, como especificamente para a própria alma do indivíduo. E isso que a pessoa não sente ou não quer perceber, essas consequências, é em função do espírito de tolice que o Yetzer Hara, que a inclinação negativa, impõe sobre a pessoa, fazendo com que ela fique insensível e não perceba as consequências do seu ato. Nós vamos agora iniciar o quinto discurso. Esse quinto discurso, nos seus 3 capítulos, vai abordar assuntos profundos, místicos, conceitos derivados da Kabbalah, um pouco difíceis de entender, de explicar, mas nós vamos juntos tentar esclarecer, tentar entender esses conceitos e o que eles nos transmitem. Então, começando do capítulo 1, do quinto discurso do ensaio Mayan do Rebbe Reshab, Reb Shalom Dover. Vehinei ma she'ayetzer hara mafticho. Isso que o Yetzer Hara, que é a inclinação negativa, tranquiliza a pessoa, tranquiliza entre aspas, garantindo a ela e assegurando que não tem problema. Mesmo que você pecar, mesmo que você transgredir, está tudo bem. Continuará tudo bem. Fisicamente, materialmente, até espiritualmente, não é o fim do mundo. Isso que o Yetzer Hara promete e assegura a pessoa. Shegam im yaseh ma'aseh hara, que mesmo que ele cometa o mal, mikol makom tov yelo, não só que não vai acontecer nada de mal com ele, com o indivíduo, como consequência do seu ato, pior do que isso, o Yetzer Hara vem e ainda promete para ele recompensa. Ele diz, tov yelo. Não só que não vai acontecer nada de mal, você não vai ser punido, não vai ser castigado, não vai ter consequências negativas do teu ato, mais do que isso, ele promete a ele que será bom. Vai ser bom para você. Vai ser bom em todos os sentidos.
E ele nos diz, o Kmosh Katuv, há um versículo na Torá que fala Veitbarech bilvavo lemor shalom yeli. Nós já vamos ver a tradução desse versículo. É um versículo em Deuteronômio, no 5º livro da Torá, Dvarim, capítulo 29, versículo 18, quando o povo de Israel estava à beira de entrar na Terra Prometida e Moshe preparava o povo para essa jornada, para esse momento especial, estabelecia, a mando de Deus, um pacto do povo de Israel com o Criador. E aí o versículo da Torá nos diz que quando a pessoa escutasse esse pacto, indivíduo, esse juramento, enfim, poderá abençoar-se em seu coração. De repente a pessoa, por mais que aqui há um compromisso, um juramento, de seguir Torá e Mitzvot, de cumprir o judaísmo, de praticar o bem, se afastar do mal, etc. Mas de repente nos diz a Torá, uma pessoa poderá abençoar-se em seu coração, pensando iludido que é imune às maldições que ouviu. Ou seja, aquilo que a Torá fala, tome cuidado, porque se você se afastar do caminho certo e fizer o mal, isso vai ter consequências, e essas consequências vão ser nefastas, vão ser negativas, más para você, etc., não é? Mas de repente ele nos diz aqui que pode ter uma situação que no seu íntimo a pessoa pensa, se ilude dizendo, vou continuar a ter paz de espírito. Sabe o que? Eu vou ficar imune a tudo isso, eu vou fazer o mal, mas vou continuar a ter paz de espírito, mesmo que siga os desejos do meu coração. Mesmo que eu faça aquilo que eu bem entendo, aquilo que me apraz, aquilo que me satisfaz, não importa se é certo, se é errado, se é bom ou se é mal. De repente a pessoa pode achar no seu íntimo que ele vai fazer o que quer, o que bem entende, e tudo bem, vai ficar tudo certo. Então ele nos diz, Gamze mi pituyei hayetzer. Isso também faz parte da sedução do Yetzer Hara, da artimanha dele, da forma dele de convencer e persuadir a pessoa a fazer o mal. Ele sabe como vender a sua mercadoria, como persuadir a pessoa. E essa característica do Yetzer Hara, Asher nofet titofna siftei zara, baseando-se no versículo em Mishlei, nos provérbios do rei Salomão, ele fala que às vezes dos lábios, tem lábios sedutores, lábios estranhos no sentido, talvez até adúltero, etc., mas que deles parece que sai mel, sai alguma coisa muito doce, muito sedutora, etc. Mas o rei Salomão já nos adverte, saiba que ve'acharitá mará kaleaná, que o final disso, a consequência disso, é amarga, como as ervas mais amargas que deixam um gosto amargo na pessoa, assim também aquilo que parecia mel, parecia tão doce, tão sedutor, atraente, no final das contas se revela como algo extremamente azedo e amargo. Mas pergunta aqui o Rebbe Reshab, ele analisa o versículo, voltando-se ao versículo da Torá em Deuteronômio. Vehinei tzarich leavin tchila. Precisamos, a princípio, entender Perush HaPasuk. Qual é o significado simples, literal desse versículo? Porque está escrito Veitbarech bilvavo lemor shalom yeli ki bishrirut libi eilech. Por que a pessoa poderá abençoar-se em seu coração, pensando iludido que é imune às maldições que ouviu, aquelas maldições que chegariam caso ele faça o mal, dizendo, comigo isso não vai acontecer, vou continuar a ter paz de espírito, mesmo que siga os desejos do meu coração. Prossegue o versículo e diz, em hebraico até difícil de traduzir, Leman sfot aravá et atzmea. Isso é traduzido em português, consequentemente, Deus adicionará
a punição pelos pecados não intencionais anteriores desse indivíduo ou grupo, a punição por seus pecados intencionais, como se houvesse sede de fazê-lo. Enfim, esse é um versículo, isso está baseado na explicação, no comentário de Rashi, mas esse realmente é um versículo um pouco enigmático e de difícil tradução, e mais difícil interpretação e entendimento. Mas vamos prosseguir no texto, vendo como o Rebbe Reshab traz comentaristas clássicos e procura descobrir o sentido desse versículo, dessa frase. Ele nos diz o seguinte: o Mashmaut HaPasuk, o sentido dessa frase, de que Bishirirut Libi, a frase diz assim, que a pessoa no seu íntimo pensa, eu posso fazer o mal, fazer o que eu desejo, e nada de ruim vai acontecer comigo, que Bishrirut Libi Eler, mas disso que está escrito, que Bishrirut Libi Eler, que eu vou, porque eu vou seguir, ou seja, aqui nós vimos na tradução, mesmo que eu siga os desejos do meu coração. Mas a tradução literal, a palavra que, em hebraico, significa porquê, como se fosse a razão e o motivo daquilo que está escrito acima. Ou seja, como que a pessoa dissesse, Shalom Yeli, eu vou continuar em paz, tranquilo, paz de espírito, paz interior e paz exterior. Por quê? Que Bishrirut Libi Eler, justamente porque eu vou seguir as vontades do meu coração. Então, numa relação de causa e efeito, por que é considerada causa? Porque a consequência seria que eu vou estar em paz, vou continuar e vou permanecer em paz. Por quê? Qual a causa disso? Que Bishrirut Libi Eler, porque eu vou seguir os desejos do meu coração, que está parecendo algo muito antagônico, o contrário, parece justamente o oposto. Se a pessoa se deixar levar pelos seus ímpetos, pelas suas paixões, isso pode desviá-lo do caminho do bem e acarretar consequências negativas. Mas aqui ele nos diz, não, tudo vai estar bem, eu vou estar em paz, justamente por eu ter optado em seguir os desejos do meu coração. O netinat tam, então isso seria como o motivo que se atribui sobre o que está escrito antes, Kodem veitbarech bilvavó. Por que ele imagina no seu íntimo que vai ficar tudo bem e vai ter paz? De mishum ze shalom yeli, estar tranquilo, lefishe bishrirut libo eler, porque ele vai seguir os desejos do seu coração. Pergunta o Rebbe, aparentemente no contexto da Torá, isso parece incompreensível, não tem nada a ver. Belichorá eino muvan klar. Eino muvan klar, à primeira vista, não dá em absoluto para entender isso. Qual o raciocínio aqui? Qual a lógica? De'echidame benafsho, como a pessoa pode imaginar, dedavka kasher yelech bishirut libo, que justamente quando ele seguir os desejos do seu coração, alidei zei eshalom lo, então ele vai alcançar a paz de espírito, a realização, etc. Quer dizer, dentro do contexto da Torá, parece algo totalmente contraditório. Ou seja, em vez da pessoa optar pelo caminho do bem, ou fazer aquilo que é ético, que é moral, fazer aquilo que é correto, e isso, imaginar que isso vai lhe garantir, assegurar, vai lhe trazer o bem, diz pelo contrário. A pessoa imagina, precisamos saber de onde vem essa cogitação, de que justamente seguindo os desejos do seu coração, não importando se isso é bem ou mal, correto ou não, Shalom Yeli, vai estar tudo bem comigo, eu vou atingir a paz. Também a continuação do versículo é de difícil entendimento. Vegam mal perush, qual o significado? Perguntou o Rebbe Reshab. Por enquanto ele está deixando as perguntas em aberto e depois ele vai trazer uma explicação extensa que no final dela nós também vamos entender tudo o que ele está questionando agora e o que o versículo, qual a mensagem do versículo, o que ele vem nos transmitir. Então
Então, o que significa, ele pergunta, Leman sfot aravá et atzmeya. Aquilo que está escrito mais para o final do versículo. Leman sfot aravá et atzmeya. Rashi, comentarista clássico, mas aqui não no seu comentário sobre a Torá, mas sim no seu comentário sobre o Talmud, no Tratado Sanhedrin, ele explica aqui o verbo sefot, leman sefot. Ele fala que sefot significa lashon chibur, significa vínculo, união, colar. Leman sefot, para unir, para colar. E ele traz outros versículos que essa é a interpretação desse verbo, ukmo safu shana al shana em Isaías. Aredak, Rab Dovid Kimchi, que era um outro comentarista clássico bíblico e que também analisava a etimologia das palavras, o sentido delas, o sentido gramatical, Piresh Lashon Tosefet. Ele explica que o termo sefot, aqui em hebraico no versículo, vem da palavra Tosefet, que significa acréscimo, acrescentar, adicionar. Como nós encontramos também em outros versículos, o como lispot od, em Bamidbar, ou em Jeremias, Oloteichem safu al zivcheichem, que em todos esses versículos nos diz o Redak, o sentido da palavra, do verbo sefot, ele representa acréscimo, adição. Portanto, Rashi nos fala que o sentido do verbo é união, unir, vincular, e o Radak, outro comentarista clássico, fala que isso significa acrescentar, adicionar. E pode ser, como acontece muitas vezes, que ambos os perushim, ambas as explicações têm o seu lugar e têm a sua aplicação. Quer dizer, aqui não existe necessariamente o correto e o não correto, ambas estão corretas. Prossegue o versículo, o verbo é esse, ou seja, ou unir, vincular, ou acrescentar, adicionar. O que com o que? Unir o que com o que? Ou adicionar o que para que em relação a que? Aravá ve'atzmeya. Ravá, o significado disso seria a saciada, aquela que está farta, satisfeita, saciada. Nós já vamos ver o que significa e a quem se refere essa metáfora. E atzmeya significa a sedenta, aquela que está ávida, sedenta, está com sede. Sobre o que se refere, quem é a farta e quem é a sedenta, Piresh Rashi Sham, lá no Talmud, Rashi explica Ravá Akum, que Ravá, a farta, se refere aos idólatras. Shesveim, que eles estão sempre satisfeitos e fartos. Veinam tzmeim leyotzram, e não estão sedentos de seu Criador. Eles não têm a sede de espiritualidade ou a sede de o desejo ávido de se ligarem a Deus, ao Criador. Estão fartos, satisfeitos, eles têm a sua idolatria, os seus cultos, e isso os satisfaz e os realiza. E eles não têm essa sede por divindade que os incomoda, os perturba, não. Eles estão satisfeitos, fartos, realizados. Quem é a tzmeá, quem é a sedenta, ávida, de acordo com Rashi no Talmud, Zu Knesset Israel. Isso se refere à comunidade de Israel, as almas judaicas. Shetzmeá uteva leirat yotzra ulekayem mitzvotav. Se fala que a comunidade de Israel tem como característica que ela está sempre sedenta, ávida, em ligar-se a Deus, reverenciar a Deus, temê-lo, temer o Criador, cumprir os seus preceitos, que com isso está se vinculando a Ele, a Deus, enfim. Ravá, a farta e satisfeita, seria a nação, os idólatras, enquanto que tzmeá, a sedenta e ávida, se refere à comunidade de Israel, de acordo com Rashi no Talmud.
Nós já vamos voltar em seguida ao versículo e como isso se aplica no versículo e o que ele quer nos dizer. Mas antes disso, aqui ele nos mencionou um conceito de Knesset Israel, como a comunidade de Israel. Porém, aqui Knesset Israel também é um conceito místico. Ou seja, aqui não se fala apenas de Bnei Israel, os filhos de Israel, Am Israel, o povo de Israel. Quando aqui a literatura se refere a Knesset Israel, nos fala de Knesset Israel, também não é a comunidade, o Yishuv, a comunidade judaica em geral. Esse é um conceito místico que nos diz que Knesset Israel Lemala se refere à fonte raiz das almas judaicas, das almas de Israel, ou seja, a fonte superior, o nível espiritual, lugar entre aspas, o lugar espiritual, lugar entre aspas espiritual, de onde emanam as almas de Israel, de onde se derivam as almas judaicas. Isso, na linguagem cabalística, vem de uma das Sefirot. Nós sabemos que existem 10 atributos divinos através dos quais Deus age, se revela e rege o universo, se manifestando através de um ou de outro em cada momento. E nesses 10 atributos, nessas 10 Sefirot, nós encontramos como a 10ª e última a Sefirá de Malchut. Malchut é traduzido literalmente como reinado ou sabedoria. Isso seria, por assim dizer, o atributo de Deus quando ele reina sobre o mundo, o universo, quando ele expressa a sua soberania sobre as criaturas. E na realidade nós sabemos que até essa questão de reinado divino tem a ver com o próprio propósito da criação. Assim está escrito nos livros cabalísticos, que Deus teve esse desejo de Ana Emloch, eu quero reinar, e nós sabemos que Ein Melech Beloam, não há rei sem súditos, sem povo, e de certa forma, para preencher esse propósito, ou seja, que Deus fosse também Melech HaOlam, rei do universo, Avinu, não só nosso pai, mas Avinu Malkeinu, nosso rei. Então, o mundo foi criado, as criaturas, e nós somos, ou temos como missão também ser os seus súditos e reconhecer isso, coroá-lo como rei. Mas, de qualquer maneira, se diz que essa última sefirá, esse último atributo dos 10 atributos divinos de Malchut, é lá que se encontra, em Malchut, se encontra também o conceito espiritual de Knesset Israel, que representa a matriz de onde se derivam todas as almas de Israel. Então ele nos explica, Vehine Yadua, é sabido, de Knesset Israel Lemala, que esse conceito superior de Knesset Israel, Sheu Bechinat Malchut, que está associado à Sefirá de Malchut, e Neshamot Israel Shelemata, isso corresponde às almas de Israel aqui embaixo, incorporadas no mundo físico, no plano físico. Então, seu correspondente, na verdade, a sua matriz, é o que está acima, Knesset Israel, associado com a Sefirá, com o atributo de Malchut, soberania divina. Venikret Gamken Hatzmeya. Se fala que esse conceito de Knesset Israel, essa Sefirá de Malchut, esse atributo divino de reinado, chamado e conhecido também da sedenta. Aquela que está ávida e sedenta, isso se refere a Sefirá de Malchut, a esse atributo divino, o 10º último, mais baixo de todos, enfim, a Sefirá de Malchut, que engloba dentro de si também Knesset Israel, a fonte de todas as almas judaicas. Ela é chamada de Tzmeá, de sedenta, Shetzmeá leyotzra. Por quê? Porque ela, talvez pela sua posição inferior, por ser a última, a 10ª, abaixo de todas, etc., ela está sempre sedenta pelo seu Criador, está sempre ávida pelo seu Criador. Ele elabora para nós esse assunto, para entendermos. Ve'inyan hu hine bechinat malchut imekor amehave umechaye olamot.
É sabido na linguagem cabalística que esse aspecto de Malchut, esse atributo divino de Malchut, reinado e soberania, ele representa a fonte de existência e de vida de todos os universos espirituais, universo material, enfim, de todas as criaturas, de todos os seres, todos são derivados dessa Sefirá de Malchut. É por esse atributo de Malchut, através desse atributo de Malchut, que eles são criados e que é dada a energia de vida e existência para todos os mundos e todas as criaturas. Isso não só originalmente no Gênesis, mas continuamente, todos os dias, a cada momento, a fonte de emissão de vida e existência para o mundo e todas as criaturas é derivada da Sefirá de Malchut, vem desse aspecto de soberania divina. Isso que está escrito no Tehillim, nos Salmos, Malchutcha, Malchut Kol Olamim. Deus, o teu reinado é o reinado de todos os mundos, de todos os universos. Ou seja, Malchutcha, o teu atributo de Malchut, o teu atributo de reinado e sabedoria, de lá é proveniente, disso sai Malchut Kol Olamim, de lá sai vida e existência, isso é a razão de ser de todos os universos, de todos os mundos. Dechol Olamim Shoresh Ithavutam Mibchinat Malchut. Conforme explicado na Kabbalah, todos os mundos, a raiz da sua existência se encontra nesse aspecto de Malchut. Uchtiv, e assim está escrito no Tanakh, no profeta Neemias, Ve'ata mechaye et kulam. Deus, você dá vida a tudo. Você, Deus, dá vida a todos. Atá. Mas explicam os livros místicos que a palavra Atá, se referindo a Deus, não significa somente você, mas nas suas 3 letras hebraicas, Aleph, Taf e Rei, Enotiot me Aleph Atav, significa que Deus, através dos seus pronunciamentos, através das asserções divinas, através das letras emitidas por Deus, as letras que vão de Aleph até Taf, todas as letras divinas, que inclui as letras do alfabeto em Lashon HaKodesh, no idioma sagrado, que começam com Aleph e terminam com Taf. Essas são as 2 primeiras letras da palavra Atá. Vehen otiot adibur, ou seja, isso se refere às letras da fala divina, por assim dizer, de Bechinat Malchut, shemehem nimshach chayut haolamot, que delas é derivada a vitalidade para o mundo. É sabido aquilo que está escrito no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, Basara ma'amarot nivra olam, que com 10 asserções, com 10 pronunciamentos foi criado o mundo. Deus disse, Yehi or, que haja luz, houve a luz, Yehi rakia, que surja um céu, surgiu o céu, e assim por diante. Houveram 10 pronunciamentos que são a chave de existência e origem de todo o universo com todas as criaturas. Então o versículo aqui nos diz, Ve'ata mechayet kulam. Deus é você com as tuas letras de Aleph até Taf. Inclusive se fala que a letra rei final da palavra Atá faz alusão aos 5 tipos de articulações que existem, que contêm dentro de si todas as letras, todas as 22 letras, elas estão divididas nessas 5 articulações. Isso seria a letra rei, que tem um valor numérico de 5. Mas de qualquer modo, se diz que Deus, através Ve'atá, através das suas letras, seus pronunciamentos, Mechaye et kulam, dá vida a todos. E mais do que isso, os nossos livros dizem, Ve'al tikrei mechaye ela mehave, não só da vida, vitalidade, mas também mehave, da existência a todos. Porque, por exemplo, um corpo sem vida, ele está inanimado, mas ele existe. Deus não apenas dá vida a todas as criaturas, mas ele também dá existência, retirando-os do nada absoluto